Olá, meus irmãos, que Deus abençoe mais uma semana que está começando. Até aqui o Senhor nos ajudou. Estávamos ausentes desse devocional nesta última semana, mas estamos de volta e queremos hoje entender a parábola dos pagamentos. Mateus capítulo 20. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 20 de Mateus e se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos. Caso você tenha alguma sugestão ou tenha ficado com alguma dúvida, escreva aí nos comentários, tá bem? Vamos ler Mateus capítulo 20, do verso 1 ao verso 16. O texto sagrado diz assim: Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelos dias, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados, sem ocupação. Então lhes disse: Ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outras vezes, próximo do meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou deles: Por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? E lhe informaram: Porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: Ide igualmente vós para o campo das videiras. Verso 8. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu 1 denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também estes receberam 1 denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: Amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura, não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas a tua inveja porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Muito bem, meus irmãos. Resumidamente, a parábola gira em torno de um homem que contratou trabalhadores e os contratou para trabalhar determinados períodos de tempo. Pela lógica humana, pela matemática humana, os que trabalharam mais deveriam receber mais do que aqueles que trabalharam menos. Mas na hora de efetuar o pagamento, o patrão pagou 1 denário a todos. Os que trabalharam 12 horas, os que trabalharam 6 horas, os que trabalharam 1 hora, todos receberam o mesmo valor. E aqueles que trabalharam mais, especialmente os que foram os primeiros a pegar no batente, como diz o popular, eles questionaram o dono, o proprietário. Vem cá, nós trabalhamos mais
e recebemos o mesmo que aqueles que trabalharam uma única hora? Isso não é justo. Só que aí a resposta do dono, do proprietário, do chefe, é maravilhosa. Ele disse bem assim: ó, eu não fui injusto com vocês. Quando eu os contratei, eu combinei que vocês receberiam um denário. E eu paguei o que eu combinei com vocês. Agora, se o dinheiro é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Então, foi do meu desejo ser generoso com aqueles que trabalharam menos. Foi do meu desejo ser bondoso com aqueles que trabalharam menos. Eu quis pagar aos que trabalharam menos o mesmo que eu paguei a vocês. E não há nada de injusto em mim, porque eu sou o dono da vinha, eu sou o proprietário, eu os contratei e eu os paguei. E o Senhor Jesus, ele vai dizer que o resumo dessa parábola é justamente que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Bem, esta parábola para mim é uma das mais importantes. Ela tem uma profundidade espiritual muito grande. Daqui a pouquinho eu vou ler para vocês alguns comentários da Bíblia King James que nós usamos. Mas a primeira coisa que eu quero destacar é, no reino dos homens, na lógica humana, a recompensa vem de acordo com o esforço, de acordo com o mérito. Então, eu vou receber na proporção do que eu dar, do que eu der. Então, as relações aqui embaixo são baseadas na meritocracia. Quem merece mais recebe mais. Só que a pirâmide do reino de Deus é invertida. Você já deve ter percebido que o menor é o maior, o fraco é o forte, o que perde é o que ganha, e por aí vai. E na lógica do reino de Deus, se é que podemos chamar de lógica, porque é loucura aos olhos humanos, os que trabalharam menos receberam o mesmo que os que trabalharam mais. Em outras palavras, na lógica do reino de Deus, não se trata de meritocracia, se trata da generosidade da parte de Deus. Meus irmãos, se Deus for retribuir a nós pelo que nós merecemos, o máximo que podemos receber com isso é o inferno. Que a única coisa que merecemos da parte de Deus é o inferno. Não há nada de bom em nós. Não há qualquer tipo de obra que nos torne merecedores de algo bom. Se formos apelar meramente para a justiça de Deus, todos seremos condenados. Então, no que diz respeito, por exemplo, a alcançar uma bênção, quem é que recebe a bênção? É o que ora mais? É o que oferta mais? É o que vai mais à igreja? É o que faz votos, sacrifícios financeiros? Quem é que recebe a bênção de Deus? Na lógica humana, é os que merecem, os que fazem mais. Mas não. Quem são os que recebem a bênção de Deus? É aqueles que Deus usa de graça, bondade e misericórdia. Porque não se trata de nós, se trata dele, da sua generosidade. Se algum dia você foi abençoado por Deus, e eu creio que foi, saiba que isso foi fruto não dos seus esforços ou dos seus méritos, mas foi fruto da graça, a bondade e da misericórdia de Deus. Não sei se vocês estão compreendendo. O mesmo se dá com respeito à salvação. Paulo vai dizer, não é de quem quer ou não é de quem corre, mas é de quem Deus usa de misericórdia. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Romanos 4, que a salvação não é um salário que recebemos. Quem é que recebe o salário? Quem trabalha. Então, se eu trabalho e recebo um salário, o meu patrão não está fazendo nada além da obrigação, ele está me dando o que eu mereço, que é o caso daqueles que trabalharam mais aqui na parábola. Mas se eu recebo sem trabalhar, isso é graça, isso é bondade. Entende? Então, quando a Bíblia fala, lá em Efésios 2, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, mas por meio da fé, para que ninguém se glorie, é justamente isso. A salvação não é dos nossos esforços, não é da nossa justiça, não é do nosso mérito. Não alcançamos a salvação, não conquistamos a salvação.
Inclusive, esta expressão conquistar a salvação, ela não é bíblica, porque a salvação não pode ser conquistada. A salvação é um presente de Deus. E alguém dirá, mas tem que haver fé em Jesus. Sim, mas esta própria fé não é nossa, propriamente dito. Esta fé não é uma decisão nossa. Essa fé é uma obra do Espírito Santo no nosso coração. Ele que nos convence. Veja, meus irmãos, que se você está tentando conquistar a salvação, eu tenho uma má notícia para te dar. Você não vai conseguir. Por mais que você trabalhe e se esforce, a salvação é obra da graça de Deus. E esse trabalho, esse esforço, ele é necessário depois que somos salvos para vivermos em santidade. Não esperando receber a salvação, mas porque já recebemos, fazemos o que é certo para agradecer e amar ao Senhor de forma prática. Certo? Então isso é importante. O segundo ponto que a gente vê aqui é a soberania de Deus. O homem falou assim: eu faço o que eu quero. O que eu quero. Eu não posso fazer o que eu quero do que é meu. Quer dizer, assim como aquele patrão fez o que quis, o Senhor é soberano e ele faz o que ele quer. Se ele escolheu você, ele escolheu porque ele quis, pelo beneplácito, pela benevolência da sua vontade, porque ele quis. Então, às vezes, nós nos esquecemos que Deus é soberano e faz a própria vontade. E achamos que ele escolhe a cada um de nós vendo algo bom em nós, ou possíveis boas obras em nós. Na verdade, Deus nos escolhe pela sua soberania. E aqui a gente vê também que muitas pessoas elas pensam assim, a nossa mente humana, o nosso coração humano, ele tende a pensar assim, poxa, mas por que Deus salva uns e não salva outros? Por que Deus escolhe um, por que Deus não escolhe outro? Isso não é justo, meus irmãos. Deus não tem obrigação nenhuma com o ser humano. Deus, ele sempre escolheu o povo dele. Essa escolha não se deu a partir do momento que Cristo veio ao mundo para nos trazer salvação. Deus sempre escolheu. Veja, por exemplo, com Abraão. Por que Deus escolheu Abraão e não escolheu outro? Porque Deus quis. Será que Abraão era o melhor? Será que Abraão era o mais inteligente? Será que Abraão era o mais forte? Não. Deus escolheu Abraão porque Deus quis escolher Abraão. E de Abraão ele fez a nação de Israel, os hebreus, os judeus. Mas por que Israel e não o Egito? Por que Israel e não a Mesopotâmia? Por que Israel e não os assírios? Por que Israel e não os babilônicos? Por que Israel? Porque Deus quis. Então Deus sempre escolheu. Então, meus irmãos, se somos escolhidos por Deus, é porque Ele quis assim. E muitas coisas não podemos e nem precisamos entender. Basta nos alegrarmos com o fato do Senhor ter nos escolhido e orar todos os dias para que o Senhor salve aqueles que ainda não estão em Cristo. Mas Ele é soberano e Ele faz o que Ele quer. Agora, existe um fato aqui que não podemos deixar de citar. Esses que foram chamados por último são os gentios. Os judeus foram chamados primeiro, Deus escolheu lá em Abraão, fez ali de Abraão a nação de Israel, com uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que o povo de Deus, antes de Cristo, antes da morte de Cristo, na antiga aliança, consequentemente, eram os hebreus, o povo da circuncisão, o povo da antiga aliança. Mas agora, com a morte de Cristo, a salvação também foi oferecida aos gentios, aqueles que pertenciam a outras línguas, que falavam outras línguas, pertenciam a outros povos, outras raças, outras nações. A salvação foi estendida aos gentios. Esses últimos que foram chamados aqui na parábola representam os gentios. Representa eu, representa você. E louvado seja Deus por isso. Então, meus irmãos, eu quero inclusive ler um comentário aqui da King James, que é muito interessante sobre esta história. Veja só, deixa só eu achar aqui. Ele vai dizer aqui, ó. Acontece que essa história que a gente leu, essa parábola, em várias versões era contada para realçar a doutrina das recompensas divinas e seguia a mesma linha moral da conhecida fábula da cigarra e a formiga.
A história rabínica, em síntese, era assim: um rei recrutou muitos trabalhadores, mas um deles trabalhou muitos dias para o reino. No dia do pagamento, o rei pagou pouco aos que tinham trabalhado pouco e recompensou regiamente o que fora fiel o tempo todo. Ou seja, muito trabalho, muita recompensa. Nenhum trabalho, punição ou nenhuma recompensa. Então, eles estavam acostumados com essa história. O rei chamou, os que trabalharam mais, trabalharam menos, receberam menos. Só que Jesus inverte a ordem, como nós falamos no início. Portanto, resumindo o que nós falamos, tem muito mais. Eu aconselho você a pegar essa parábola, mergulhar nela, entender, porque ela é muito bela e muito profunda. Mas, resumidamente, esses últimos são os gentios que foram alcançados. E muitos foram alcançados porque os judeus rejeitaram, os gentios aceitaram. A graça do Senhor foi oferecida a todos os povos. O outro ponto que tratamos Deus trabalha por graça e não por recompensa, não por mérito. E terceiro ponto é a soberania. Deus faz o que Ele quer. Tá bem, meus irmãos? Então, pense nisso. Espero que você tenha aprendido com este devocional. Como eu disse no início, compartilhe com seus amigos, se inscreva nesse canal para que a gente possa crescer com esse conteúdo e alcançar mais pessoas, tá bom? Tenham todos uma ótima semana e até amanhã, se o Senhor permitir.